Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos à nossa casa Master Business e ao programa Master Business. Essa noite, uma noite muito especial, porque nós apresentamos o nosso clube de negócios, o clube de network, que faz parte do programa Master Business, que é um programa que gera negócios para cada um dos masterminds e também para a população aqui de Macaé. A proposta do nosso programa, mais do que simplesmente ser um anúncio, é também criar esse clube do network, gerar negócios. Então nós teremos a cada 30, 45 dias, sem nenhum custo para os patrocinadores, para que vocês possam vir aqui e cada um ganha 10 convites em média, trazem, né, os seus convidados e aqui nós vamos fomentar negócios para que cada um saia com um contrato pelo menos assinado. Eu estou muito orgulhosa de ter trazido hoje o prefeito aqui. Realmente é uma pessoa muito carismática, simples, e é o que a gente precisava aqui para Macaé. Então, desde o início, eu tinha certeza absoluta que a gente estava com a pessoa certa. Então, ele aceitar vir aqui hoje, nos ouvir e contar o que ele está fazendo aqui em Macaé, para nós é um grande presente. Então, uma salva de palmas para o nosso prefeito, doutor Aloysio. Convido o senhor agora. A primeira pergunta que eu quero te fazer é em relação a uma instituição que nós aqui do Mastermind, nós adotamos e estamos fazendo um trabalho muito forte, que é a PAI aqui de Macaé. Hoje, ela tem 98 crianças e também tem uma dificuldade muito grande, até mesmo de estrutura, porque na hora de levar as crianças para fazer uma ginástica ou mesmo para natação, ela tem que levar para a ABB, que empresta, né, o local para elas, e fica muito dificultoso. Hoje tem 15 crianças na fila de espera, tem 2 anos que está lá esperando um terreno. E eu até disse, eu falei, se a gente tivesse um terreno, nós juntos até construiríamos alguma coisa. Então, eu gostaria de saber se existe algum plano para que a gente possa dar mais conforto a essas famílias que têm uma dificuldade muito grande já em relação à PAI. Posso segurar? Regina, boa noite, obrigado pelo convite. Desculpa o cansaço, a gente acorda para começar e nem sabe a hora que vai dormir, né? Mas vai tentando, se apresentar, ser agradável e, pelo menos, respeitar os ambientes. Olha só, a questão da PAI é uma questão de dignidade da criança, da pessoa, da responsabilidade social de cada ser humano e um exercício assim, de muita dignidade de cada um de nós. A PAI ela é uma subvencionada da Prefeitura, então a Prefeitura consegue ajudar, até porque entende e confirma que a Prefeitura, como fomentadora do espaço público, do bem-estar da sociedade, não consegue fazer o que a PAI faz. Então, ela tem trabalhado conosco e é muito bem administrada, até falei contigo, não sabia que a gente falaria sobre a PAI, da qualidade e responsabilidade das pessoas que estão à frente da PAI. É lógico que isso também se reflete no cuidado que as crianças ou que as pessoas que estão lá acabam recebendo. Então, a Prefeitura hoje tem todo o interesse em fazer a melhor parceria com a PAI. Aliás, a Prefeitura busca sempre as melhores parcerias, deixando um conceito assim muito claro: o poder público é responsável por fomentar o melhor espaço, a qualidade de vida. E, muitas vezes, ele não consegue fazer sozinho. E aí a sociedade acaba fazendo sua parte e fazendo muito melhor do que o poder público. É o que a PAI hoje vem fazendo. Junto com a PAI, junto com a Pestalozzi, com outras instituições. Então, tudo que a gente puder fazer junto à PAI, a gente tem, enfim, se associado, tentado auxiliar, até porque é uma demanda que, enfim, purifica muita gente. Eu tenho uma experiência com meu filho, nessa coisa de crianças diferentes, de crianças especiais. Meu filho estudou a vida inteira na escola Alfa. E, quando ele estava no primário, ele teve um amigo, um colega de classe, que era uma criança especial. Na verdade, especial porque acaba ensinando a gente. E ensinou muito ao meu filho. Então, quando você lida com esse tipo de experiência, com essa dificuldade, com essa diferença, com essa diversidade, você acaba amadurecendo muito. Então, eu acho que essas crianças, esses adultos, essas pessoas, acabam trazendo para a gente assim, uma oportunidade que a gente desconhece, que é o de, enfim, de conviver e de aprender. Eu acho que a PAI faz isso muito bem aqui em Macaé. Então, mas existe lá um trâmite de um terreno, né, há 2 anos, que já foi aprovado.
né, que até no governo anterior, e não sai esse terreno, né? Existe alguma possibilidade de sair esse terreno para que a gente possa construir e dar melhor qualidade de vida a essas crianças? Existe a possibilidade, trouxe até o nosso advogado, Jean, que depois vai dar uma olhada, né, Jean? E ver, a gente vai ver esse processo, esse projeto. Tudo que a prefeitura puder fazer dentro da legalidade, dentro da parceria, junto à PAI, a gente vai fazer com toda a disponibilidade possível do poder público. Agradeço a resposta. A segunda pergunta é da construção civil, né? Ela diz que, nesse momento, passa por um momento crítico, junto às secretarias do Meio Ambiente e Secretaria de Obras, diante da morosidade até mesmo, e está acontecendo algo que até pode vir a ter uma certa dificuldade, até mesmo mandar embora muitos funcionários, e isso pode causar para a nossa cidade também, além do desemprego, é lógico que a nossa economia também fica atingida. E eles querem saber como é que o senhor vê isso e o que pode fazer em relação, até para que a gente possa fomentar a economia da nossa cidade. Quando eu cheguei, encontrei um grupo de pessoas, tem Diógenes, que é um grande amigo meu, eu falei assim para Diógenes e para um outro amigo nosso. Ele falou, caramba, é reunião dos 3 andares, eu falei assim, que bom que fosse só os 3 andares. O que o governo está tentando fazer é um mínimo de ordenamento do espaço público. É lógico que isso traz algumas dificuldades. Existem algumas questões que a gente precisa pontuar muito bem e que não são necessariamente a demanda do Diógenes, dos construtores que estão aqui, mas aquilo que a gente chama de algumas irregularidades que precisam ser bem postas. Existem algumas obras em Macaé hoje que já são completamente edificadas, são prédios que não têm a menor condição de estarem, enfim, de estarem regulares, de estarem viáveis. Agora, existe também a demanda dos construtores, que a gente sabe que é uma falência do poder público no relacionamento. O poder público ele se faz por pessoas, se faz por conceitos, como você, enfim, difunde os conceitos do Mastermind, mas necessariamente se faz por pessoas. E essas pessoas necessariamente se relacionam. Muitas vezes se relacionam bem e fazem um bom serviço, muitas vezes não se relacionam bem e acabam não fazendo um bom serviço, comprometendo a qualidade do serviço público, que, acima de tudo, tem por fim trazer bem-estar à sociedade. Mas há limites, né? E esse limite é o limite da lei. É lógico que ninguém está querendo burlar a lei, é lógico que ninguém está querendo transportar a lei, enfim. O que a gente quer é que a sociedade, poder público, sociedade civil, se organize num novo conceito. O grande desafio nosso em Macaé hoje é criar um novo conceito. Mais do que fazer grandes obras, é trazer um conceito de ordenamento público, de espaço bom para se viver, bom para trabalhar, bom para criar os filhos, bom para educar, bom para estudar, mas, acima de tudo, com um pouco de ordenamento. Se não houver ordenamento, não há respeito, não há igualdade. É lógico que a gente vai sentar, amanhã mesmo a gente vai sentar lá na prefeitura, vai tentar fazer mais uma comissão para poder estudar essa questão do licenciamento. Eu já propus uma comissão junto à Firjão, AB e CREA, para que possa haver uma fiscalização e dar maior transparência. O poder público ele anda muito bem quando há transparência. Ele anda muito bem quando ele consegue fazer prestação de contas. Quando ele não consegue fazer prestação de contas, ele é um poder público deficitário. Agora, o que a gente quer é chegar a um equilíbrio. O melhor caminho é o caminho do meio, é o caminho do equilíbrio. É esse equilíbrio que a gente vem tentando oferecer para Macaé. É lógico, algumas dificuldades. Tem sempre numa mesma história algumas versões. Mas o que a gente tem entendido hoje que a regularidade precisa ser feita e que a gente, o poder público, precisa ser mais atento, ter mais celeridade nesse processo. Aí eu faço a minha culpa e não no poder público, para a gente estar tentando acertar, eu acho que a gente vai acertar. Hoje, nós tivemos aqui um problema muito sério de trânsito. Aliás, quando chove, fica o caos. Tem algum projeto viário que viabilize nosso trânsito para que seja menos caótico do que está acontecendo hoje? Tem. A mobilidade urbana é um grande problema em todas as grandes cidades, todas sem exceção. E Macaé é uma grande cidade, apesar de, em determinados momentos, a gente ainda ter uma postura um tanto quanto acanhada. Macaé é uma grande cidade, a cidade mais importante do país. Quando você diz que ela é a cidade mais bonita, uma das mais bonitas do mundo, é um sentimento. Agora, uma das mais importantes do mundo. Macaé produz hoje 84% do petróleo nacional de um país que é um grande produtor, dos grandes produtores de petróleo do mundo. E tem as suas mazelas. A mobilidade urbana é uma dessas mazelas. Macaé hoje vive de um grande problema, a relação conteúdo-continente.
Os veículos não cabem mais nas vias. Por exemplo, são 100 mil veículos todos os dias, são 700 carretas todos os dias, são 150 mil pessoas todos os dias andando de ônibus em Macaé. E uma cidade que não suporta mais, enfim, soluções paliativas. Macaé não sobrevive mais com remendos no trânsito. Então, a gente precisa fazer a Norte-Sul, a gente precisa duplicar a RJ que vem de Rio das Ostras para Macaé, a gente precisa fazer o Arco de Santa Teresa, a gente precisa fazer um novo transporte coletivo baseado no transporte ferroviário, se eficiente for, e essa é uma discussão extremamente interessante que a gente vem enfrentando hoje junto ao VLT. Agora, a mobilidade urbana é um problema no mundo inteiro, principalmente nas grandes cidades. Precisa fomentar as ciclovias, precisa fomentar o uso das bicicletas, precisa entender que, eu estava brincando ali com o Diógenes, com o pessoal, quantos carros saem todos os dias dos Cavaleiros com um filho só para ir para o castelo, não é? No meu prédio somos 15 apartamentos, saem 15 carros, às vezes 30, eu num carro, minha esposa no outro, levando meu filho, e às vezes tudo na mesma escola do que o filho do vizinho, ou na mesma sala. Então, essa questão de dividir o espaço, de ter consciência, inclusive na mobilidade urbana, é fundamental. Hoje, para Macaé, fomentar um transporte público de qualidade. A gente tentou e vem tentando fomentar o transporte através de ônibus, com a redução da passagem. São mais 30 mil pessoas, em média, que têm utilizado o transporte através dos ônibus. Mas isso também não é o suficiente. Um outro transporte coletivo, através enfim, do transporte ferroviário, a gente vai implementar, e amanhã a gente vai apresentar para a cidade o grande projeto, que a gente chama de Master Plan, que é um projeto que vai desde a RJ 106, parte duplicada, a Norte-Sul, ao Arco de Santa Teresa, até um outro modal de transporte ferroviário. Agora, é um desafio fazer com que Macaé tenha a capacidade de ter um bom transporte coletivo, esse é o grande desafio. Um país moderno não é um país que tem muitos carros, um país moderno é onde a sua população, uma cidade moderna, usa o transporte coletivo, esse é o grande desafio, né? Nós ouvimos duas coisas. Uma é que a passagem a R$ 1 é muito boa, mas que, em compensação, os ônibus ficam superlotados. Segundo, é que todo mundo fica falando que a passagem já vai aumentar para R$ 13. Qual a verdade? A verdade, é lógico que quando você aumenta a possibilidade de alguém usufruir de um transporte coletivo, esse transporte ele fica assoberbado. Hoje são mais 50 ônibus em Macaé. Se a senhora analisar, por exemplo, que vem lá do Lagomar até o Parque de Ituba, essa é a grande demanda, norte e sul da cidade. Passam na Barra de Macaé, seguindo 10, 15, 20 ônibus um atrás do outro. E isso traz um grande transtorno para a fluidez do trânsito hoje. O excesso do número de ônibus, mais o transporte escolar, ele acaba acarretando uma redução na fluidez, consequentemente, atrapalha um pouco a mobilidade urbana. Mas facilita para aquele que usa a passagem a R$ 1. Se a senhora imaginar hoje uma passagem a 2, 13, 16, o grau de economia que a passagem a R$ 1 fomenta oferece para cada família. Existem situações que eu ouvi, e uma senhora falou para mim, doutor Luiz, eu agora vou botar minha filha na aula de inglês, né? E fomenta a economia. É um dinheiro significativo que circula na cidade de Macaé por conta da passagem a R$ 1. Agora, a senhora falou Não, chance zero. Isso aí faz parte da calúnia da oposição. Em relação à segurança, observamos que as viaturas à noite não são orientadas a ficarem paradas. Não seria viável a movimentação desses carros pelas vias de Macaé para diminuirmos o número de assaltos? E também porque a segurança na nossa cidade também está caótica, né? O que o senhor pensa em fazer em relação a isso? Quais viaturas? De segurança pública ou viaturas privadas? Não, viaturas de segurança pública. A segurança pública, enfim, o município ele tem por participação a prevenção, né? E gerar um sentimento de segurança na população. O grande ordenamento da segurança pública acaba sendo por conta da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal, que o poder público municipal acaba não tendo muita ingerência. Tem quando ele faz uma boa articulação, uma boa parceria, e quando ele gera na população um sentimento de tranquilidade e segurança. Por exemplo, quando você vê a ordem pública, a guarda municipal, no dia a dia, no cotidiano da cidade, você se sente uma pessoa mais segura. Se você não percebe no dia a dia, no cotidiano,
a presença desses homens, dessas pessoas, desses policiais, você se sente um tanto quanto mais inseguro. Agora, o problema de segurança hoje em Macaé é um problema, mais uma vez, das grandes cidades. É um enfrentamento que a sociedade tem que fazer como um todo. A gente precisa de um efetivo maior, a gente precisa de um batalhão maior, a gente precisa de investir mais em saneamento, a gente precisa investir mais em educação, a gente precisa investir mais na qualidade de vida da população para que a gente não gere um clima de hostilidade em toda a cidade. Segurança pública não é só uma questão de leis, segurança pública não é só uma questão de criminalidade, segurança pública é uma questão de investimento na vida da pessoa. Uma sociedade mais educada ela é menos violenta, uma sociedade que tem mais creches ela é menos violenta, uma sociedade que tem menos esgoto a céu aberto ela é menos violenta, uma cidade que falta menos água ela é menos violenta. Então, o contexto de segurança ele é muito mais amplo do que ter ou não ter viaturas, ele é muito mais amplo do que ter gente ou não privada de sua liberdade. Um conceito de segurança passa por um conceito amplo de bem-estar social, de educação, de respeito mútuo. Agora, é um conceito que a humanidade precisa discutir e chegar a determinado momento de forma mais, enfim, mais bem articulada. Agora, hoje, em Macaé, a gente precisa de um número de policiais um pouco maior. Isso depende de gerência do governo estadual. Dia 6, quinta-feira, o Beltrame vai estar em Macaé. O secretário estadual de Segurança Pública vai vir a Macaé para que a gente possa conversar, vai vir um fórum de segurança pública, até caracterizando mais uma vez a importância de Macaé no cenário, hoje, estadual, nacional e internacional, por conta da Feira de Petróleo. Quais foram as mudanças que foram realizadas em sua gestão que você possa contar aqui para a gente? Eu acho que a grande mudança é a mudança conceitual, apesar de hoje, nesses 180 dias, a gente ter muita coisa nesse período para poder apresentar, mas a grande mudança do conceito é o que você espera do poder público, como lidar com o poder público. A forma simples, apesar de não ser muito fácil, a forma transparente, apesar de também não ser muito fácil, mas, acima de tudo, entendendo que é de público é de todos. Não ter uma visão patrimonialista, olhar para o cidadão comum, entender que aquele cidadão comum ele precisa de todo respeito e cuidado do poder público, investir nas obras de infraestrutura, se incomodar como quando uma criança não tem vaga na escola, apesar de saber que isso não, só o incômodo não é suficiente para melhorar a educação de uma cidade, investir em infraestrutura, fazer com que você tenha os melhores licenciamentos, enfim, fazer com que a cidade ela possa recuperar a sua autoestima. Esse é o grande conceito nosso hoje. De uma forma assim, muito breve, a gente fez algumas coisas que são significativas. Obras, estrutura física, que são inquestionáveis. A Avenida Melquíades, lá no Parque de Tubos. Quem trabalha no Parque de Tubos, a Melquíades era um lugar completamente maltratado, sem cuidado, com grandes crateras, com as carretas passando com dificuldade. Enfim, com 3 meses nós fizemos toda a urbanização da Rua Melquíades. A gente revitalizou a obra de macrodrenagem também no Parque de Tubos. Todo mundo sabe que, em época de chuva, fica aquela bacia imensa lá no Parque de Tubos, inviabilizando, enfim, o transporte, o tráfego de pessoas e de viaturas. A gente começou a reforma da Orla dos Cavaleiros, uma obra fundamental, porque toda a população de Macaé passa pela Orla dos Cavaleiros em algum momento do seu cotidiano. A gente suspendeu o contrato, fez a rescisão do contrato com a Delta, que é uma empresa que tem um grau de idoneidade, a gente restituiu a obra da Embitiba, a gente está fazendo a reforma do mercado de peixe, que vai inaugurar agora, a gente está revitalizando boa parte do aeroporto, a gente está fazendo uma grande obra na Nova Esperança, na Nova Holanda, com urbanização, pavimentação, saneamento básico, estação de tratamento de esgotos. A gente está fazendo a fase 3 do Lagomar, colocando os canos para acabar com a fatídica falta d'água. Então, acho que em 180 dias nós caminhamos muito. E aí vai um alerta para toda a população. O poder público, muitas vezes, ele fica preso à pauta negativa, principalmente quando ele não tem acesso a boa informação através dos meios de comunicação. Então, hoje, o que a gente tem para oferecer, e falo isso assim com muita alegria, porque eu passo todos os dias nessas obras inteiras, eu fico olhando assim, uma grama nova me encanta, uma florzinha vermelha me regozija, porque é o ambiente que vai se transformando, que vai crescendo. Eu acho que a gente fez bastante. Isso não quer dizer que a gente tenha feito o suficiente, isso não quer dizer que a gente seja um momento assim de glória, não. Mas é um momento assim de muito trabalho, apesar também de inúmeras falhas, de inúmeras críticas.
na saúde, na educação, na mobilidade, na ordem pública, porque o que não falta são falhas, o que não falta são tropeços, mas a vontade de fazer e a vontade concreta em fazer, eu acho que tem sido uma bandeira nossa. Quando eu falo nossa, do governo, e falo assim com muita alegria. Se tem uma coisa nesse processo todo, eu faço isso com muita alegria. Caramba, você saiu do consultório, largou a medicina. Eu não larguei a medicina, me afastei um pouco do consultório, mas, apesar das insônias, que hoje, eu acho que um gestor público hoje ele é um homem que dorme pouco, existe um momento de muita alegria, de você poder fazer alguma coisa, você poder, enfim, melhorar a vida das pessoas. Então, eu acho que Macaé caminha nesse sentido, muito por fazer, uma infinitude de coisas, mas eu acho começando a se realizar. E a gente escuta muitas histórias, né? Uma delas é que você vai mesmo nas obras e coloca o pezão na lama, né? Quando vai procurar você está lá no meio, dá umas incertas no pronto-socorro de madrugada para ver se o pessoal está trabalhando. E eu pergunto mesmo, né? Eu pergunto para as pessoas e elas dizem que isso é verdade. E uma das coisas que não é mito, né? É que você trabalha até 1h da madrugada. Como é que você vê isso, né? Você sente que isso é necessário? Olha só, acho que isso é uma característica minha. Eu sou um pouco ansioso, eu fico assim muito aflito. Eu e o Luiz Porto, quer dizer, o cirurgião ele não deixa nada para amanhã. Eu sou neurocirurgião, então o meu doente é um doente ou é agora ou não é mais. Então essa percepção da urgência, da necessidade, da pressa, eu acho que é uma característica minha que acabei aprendendo com a neurocirurgia. Agora, eu gosto muito disso. Eu acho que, só para materializar, na semana passada houve um incidente nas Malvinas, com um tiroteio nas Malvinas, a perda do sentimento de segurança, porque segurança é uma questão de sentimento. E eu fui até as Malvinas, fui lá, conversei com as pessoas, caminhei. Bom, se você não acredita na segurança que você proporciona, você não pode exigir que as pessoas acreditem. Se eu não posso beber a água que a senhora me oferece, né, ou vice-versa, eu não posso oferecer para a senhora. Então, eu acho que estar presente, eu acho que ir aos hospitais, eu acho que ver a obra acontecendo é muito importante, até porque muitas vezes ela não acontece. Os construtores conhecem muito bem isso. Se você não vai na obra, está arriscado a obra demorar um pouco mais de tempo. E, para quem tem pressa, o trabalho é fundamental. Então, eu vou, gosto, me divirto, me realizo, saio bem leve, vou aos hospitais todos os dias, todos os dias, todos os dias. Sábado, domingo é o dia que eu mais gosto do hospital, porque eu não tenho pressa. Então, isso tudo vai, enfim, vai fazendo a gente um pouco mais alegre, mais feliz, mais satisfeito. O que os nossos empresários aqui hoje reunidos podem esperar de bom por vir para essa gestão aqui em Macaé? Eu acho que trabalho, seriedade, acesso, parceria, empenho para melhorar a vida de todos. Não é? Eu acredito muito numa sociedade justa, equânime, em igualdade de direitos. Eu acho que o Brasil cresceu muito nas últimas décadas em relação a essa questão de justiça social, de justiça ambiental. Eu acho que isso é fundamental. Dar oportunidade para as pessoas. Eu acho que isso é encantador. Não é? Hoje eu fui no SEMAI, estava conversando ali. O SEMAI é uma instituição que cuida de crianças que sofrem algum tipo de violência. Então, você ter uma criança daquela, oferecer uma oportunidade para uma criança daquela, para que seja um homem, uma mulher, um grande cidadão, para que possa receber carinho, para que possa dar carinho, para que possa amar, para que possa chorar, sorrir, enfim. Eu acho que essa oportunidade de ser feliz é fundamental. Eu acho que o poder público também tem essa responsabilidade, seja na classe empresarial, seja no trabalhador, seja, enfim, na educação, seja na saúde, seja tentando oferecer um sentimento de segurança, o poder público tem que estar presente e melhorando a vida das pessoas, né? Então, para o empresário, para todo cidadão de Macaé, o que a gente quer é que todos tenham assim a melhor qualidade de vida possível, com muito trabalho. Eu estava ouvindo você falar, eu não acredito em nada que não passe por muito trabalho, nada, 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 nada. Eu acho que a vida é muito de intuição, muito de sentimento, muito de fé, mas, acima de tudo, muito trabalho. Então, eu acho que fica muito distante o bom resultado sem muito trabalho. Agora, um empresário de Macaé, toda a população de Macaé, pode contar com a gente para trabalhar.
né, e de forma muito clara, muito transparente, com muito esforço e com muitos erros também. Eu acho que o fato de você querer acertar não te exclui do cotidiano do erro, mas eu acho que isso também não impede a necessidade das coisas acontecerem. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: é melhor suar no treinamento do que sangrar na guerra. E eu acredito muito em treinamento, nós aqui do Mastermind, porque o treinamento ele possibilita a cidade ficar muito melhor. Como é que você vê essa possibilidade de nós treinarmos as pessoas da nossa cidade, treinar a prefeitura para que a gente tenha uma cidade melhor e até mais justa e que a gente possa viver também de uma forma, eu digo assim, até mais tranquila. Tem uma frase de uma máxima de Voltaire que diz o seguinte: nada é aquilo que se chama de inato, né? Então, o ser humano ele aprende constantemente. E você só aprende com repetição. Eu acho que existe a vocação, né, a facilidade, eu acho que existe a oportunidade, que é o momento onde as coisas se deflagram, e acho que existe o trabalho, que é do treinamento, que é da repetição, que é do esforço em você se dedicar e, consequentemente, oferecer um pouco mais daquilo que você pode fazer e fazer bem por vocação. Então, acho que o treinamento é fundamental. Eu acho que, e voltando também à prática médica, é preciso que haja uma educação continuada, é preciso que haja um treinamento continuado. As coisas, elas sempre podem ser feitas de um pouco melhor. Eu acho que treinar é isso. Treinar não é repetir. Treinar é querer fazer melhor um pouco mais a cada dia. Treinar é insistir, é perseverar. Então, quando não há treinamento, consequentemente, não há crescimento. Então, se existe uma forma de crescer, é através do treinamento. O poder público precisa treinar, precisa ter uma formação continuada, o empresário precisa ter uma formação continuada, o artista precisa ter uma formação continuada. Eu tenho um grande amigo que, enfim, na adolescência, ele parou a faculdade para tocar guitarra. Tocava 12 horas de guitarra por dia. Quer dizer, se estudasse 12 horas, seria um grande cientista, né? Mas 12 horas de guitarra, e verdade, ficava no quarto tocando 12 horas. Então, isso é treinamento, isso é dedicação. E eu acho que não existe outro caminho. Então, treinar é repetir em busca de fazer sempre um pouco melhor, né? Primeiro, eu quero deixar assim, os nossos agradecimentos sinceros por esse momento, é uma oportunidade única. Então, você está aqui hoje na nossa casa, dizer que você pode contar com a gente para o que o senhor precisar. Então, eu te convido que faça aí um encerramento, né, digno da sua oratória, que ser um orador de primeira. Regina, eu só queria agradecer. Considero que Macaé passa por um momento ímpar, uma sociedade já madura. A cidade é um espaço para todo mundo, é um espaço de convívio. Não cabe ao prefeito ser o único coordenador de uma cidade, cabe à sociedade escolher que tipo de cidade ela quer para viver. E hoje a sociedade tem essa possibilidade, principalmente uma sociedade como a Macaé, onde existem empregos, onde existem grandes oportunidades, onde existe uma classe como a que a gente está aqui hoje, mas como existem infinitos trabalhadores com acesso a tantas outras oportunidades. Agora, a cidade é a responsabilidade de todos nós. Não dá para a gente atribuir ao prefeito, não dá para atribuir ao procurador um ambiente para que a gente possa viver sem que a gente possa compartilhar dessa responsabilidade. Eu acho que a responsabilidade que a gente tem com a Macaé hoje é muito grande. E eu me coloco como prefeito, mas me coloco literalmente como uma pessoa que quer viver uma cidade melhor. Até porque a vida é tão rápida, passa com tanta pressa, e, enfim, se a gente não quiser fazer o melhor pelas pessoas, não vale a pena. Se existe um conceito que eu sou convencido, se não for para fazer bem feito pelos outros, é prefiro não fazer, porque a gente se encontra, e você pode ter certeza disso, na gratidão, no sorriso, no carinho. Esse é o grande regozijo, é você poder saber que você aliviou o sofrimento de alguém. Para a gente que é médico, isso é muito importante. Eu acho que Macaé é isso. Eu acho que quando você se associa a um grupo de pessoas que querem uma cidade melhor e lutam por isso, eu acho que o exemplo agora dos construtores, pessoas que nunca despertaram para a importância do processo político. Isso é fundamental. O processo político ele não pode ser marginalizado, ele não pode ser restrito aos atores eleitorais. O processo político é isso. É a mobilidade que é ruim, é a PAI que não tem o terreno,
a segurança, que coloca em risco a minha vida, a vida do meu filho, a educação que não cuida de mim, que não cuida do filho do meu vizinho, e aí não cuida de nenhum de nós. Então, eu acho que isso é política. É você ter responsabilidade com a vida, ter responsabilidade com as pessoas, e isso é que faz a diferença. E queria te agradecer e me colocar à disposição.